Compartilhar com vocês uma mensagem do ano na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 16. Filipenses 3, do 12 ao 16. Nessa carta aqui, que é chamada Carta da Alegria, interessante frisar que quando Paulo escreve essa carta, não estava no melhor momento dele, em termos humanos, preso por pregar o Evangelho de Deus. Mas ele entendeu que, mesmo preso, como ele fala, a palavra de Deus não está algemada. Teve a oportunidade de levar o Evangelho para os guardas e soldados da tropa de elite do imperador, que é chamada Guarda Pretoriana, até para a própria família do imperador, porque ele diz, os da família de César o saúdam, e ele entende que em toda e qualquer situação Deus se faz presente. Ele, em vez de estar ali reclamando, oh Deus, eu te sirvo, estou aqui preso, é isso que eu recebo em troca? Não, ele fala, olha, eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou embaixador de Cristo em cadeias. Escreve essa carta maravilhosa, não só essa, mas três que são as epístolas da prisão. Escreve essa carta que é chamada Epístola da Alegria. No capítulo 3 ele mostra um pouco da sua autobiografia. Ele abre o verbo, mostra tudo o que ele era, tudo o que ele fez, mas ele entende, olha, tudo isso não é nada comparado ao conhecimento desse maravilhoso Jesus que me alcançou. E aqui no versículo 12 até o 16, que eu vou ler com vocês, vamos pensar nesse texto sobre final de ano e início de ano. As atitudes para o início de um ano novo. O texto diz o seguinte, Filipenses 3, do 12 a 16. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Olhando para esse texto, vamos aqui extrair algumas atitudes para o início de um ano novo. Primeira coisa que eu vejo nesse texto, pensando aqui no versículo 12, no início do versículo 13 e no versículo 15, é que, pensando nesse ano que se inicia amanhã, nós precisamos fazer uma avaliação idônea da nossa vida, do ano que ainda não se findou. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, olha, não que eu tenha já recebido ou tenha alcançado a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo pelo que também fui conquistado. E aí ele diz ainda no início do versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. E lá no versículo 15 ele diz uma coisa que parece paradoxo, porque ele disse, ele fala, olha, não alcancei. Lá no versículo 15 ele fala, pois todos que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, Deus isso vos esclarecerá. Amém. Então o que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? O que nós temos que colocar na nossa vida como atitude? Como eu disse, precisamos fazer uma avaliação idônea. Uma avaliação nossa à luz da palavra de Deus. E nessa avaliação idônea, precisamos reconhecer as nossas limitações. Precisamos entender que nós somos filhos de Deus e não como essa teologia da prosperidade, do triunfalismo prega, olha, você é vencedor, nada vai te deter, você vai conseguir tudo. Não é isso que o Evangelho prega, não foi isso que Jesus ensinou. O apóstolo Paulo seria então uma pessoa terrivelmente fora do propósito de Deus, escrevendo
embora seja essa a melhor opção, existe os percalços da vida, existe os ócios do ofício, existem as dificuldades. Ele deixou isso bem claro para os seus discípulos lá em João 16:33. Olha, no mundo tereis aflições, mas ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele disse que quando nós assumimos o compromisso de servir a Jesus, nós estamos também assumindo o compromisso de passar por dificuldades, de passar por decepções. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que temos um Deus poderoso, um Jesus que venceu essas dificuldades, passou pela cruz. A cruz hoje já não tem mais ele não está mais na cruz. E foi ao túmulo, mas o túmulo está vazio porque ele ressuscitou. E agora está à destra de Deus no trono da graça, intercedendo por cada um de nós. Mas temos que entender que somos seres humanos e que temos nossas limitações. Somos falhos, somos sujeitos a ficar decepcionados. Esse mundo aí que nós vivemos, o próprio Jesus disse: o mundo jaz no maligno. É cheio de dificuldade, é cheio de notícias ruins, é cheio de decepções. E nós precisamos reconhecer que temos essas limitações. E Paulo diz: olha, eu reconheço que ainda não alcancei a perfeição. Paulo está dizendo: eu estou no processo. E Paulo dizendo isso, uma pessoa, cheia de estudo, cheia de conhecimento, um homem usado maravilhosamente por Deus, ele diz: eu ainda não alcancei a perfeição. Então temos que reconhecer as nossas limitações, mas também ao mesmo tempo, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo o nosso potencial. Paulo diz aí no versículo 15, como eu disse, que parece um paradoxo: olha, eu não alcancei a perfeição. E no versículo 15 ele fala: pois todos nós que somos perfeitos. Paulo está dizendo que ele é um ser humano perfeitamente imperfeito. Tem as suas imperfeições, mas ao mesmo tempo tem os seus potenciais. E nós precisamos reconhecer o nosso potencial. Deus nos capacitou com dons e talentos. E mesmo nas nossas imperfeições, temos esses dons e talentos para serem usados por Deus e para o benefício do povo de Deus. E Deus aperfeiçoa em nós esses dons e talentos. Então temos limitações, mas também precisamos reconhecer o nosso potencial. Porque se um lado nós temos essa teologia da prosperidade, de que eu sou vencedor, que sou campeão, existe outro lado também, que as pessoas se sintam menosprezadas. As pessoas pegam até textos distorcidos e dizem: olha, a Bíblia fala que eu sou um verme. A Bíblia não diz que você é um verme. Você tem que entender o que está escrito lá. Olha, eu não sou ninguém. Que isso? Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Você tem as suas limitações, mas também tem o seu potencial. Deus o chamou no meio dessas imperfeições, mas ao mesmo tempo te capacitou com potencial. E você tem que olhar para si e fazer essa avaliação idônea. Olha, eu tenho essas dificuldades, esses são meus pontos fracos, esse é meu calcanhar de Aquiles, mas eu tenho esse potencial, eu tenho esses dotes, eu tenho esses talentos, e contrabalancear, porque senão nós estamos sujeitos a dois extremos. Acho que nós somos os astros, né? Ora, eu estou aqui no hall da fama. Lembra que igreja não tem palco, não é lugar de fama. A igreja tem altar, é lugar de submissão, de adoração. Então, eu devo evitar esse estrelismo, mas ao mesmo tempo esse complexo de inferioridade, de que eu não sou ninguém. Nós somos pessoas importantes, nós somos obra-prima da criação de Deus. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2, 10, que nós somos feituras de Deus. E essa palavra feitura significa poema de Deus. Então nós não somos pouca coisa, somos muita coisa diante de Deus. Então precisamos fazer essa avaliação idônea, reconhecer as nossas limitações, mas também reconhecer o nosso potencial. E ao mesmo tempo reconhecer que temos muito a melhorar. Porque tem crente que chega a certo estágio e descansa: está tudo bem, eu não tenho mais para onde crescer. Tem sim, gente. Enquanto estamos vivendo, estamos crescendo. E Paulo diz isso, ele fala lá no versículo 12, olha, não que eu tenha recebido, eu tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. O apóstolo Paulo entende que existe um vasto caminho a ser trilhado e que existe
vários bônus a serem conquistados por ele. Mas ele não podia ficar parado. Ele tinha que ir à frente, ter atitude. Então, além de reconhecer as nossas limitações, além de reconhecer o nosso potencial, precisamos também reconhecer que temos muito a melhorar. Olhando para as minhas imperfeições, eu preciso melhorar isso. Isso aqui já está legal, mas eu não vou vacilar. Eu tenho que manter isso, tenho que melhorar isso. Então, precisamos fazer essa avaliação, Dona. A segunda atitude é que precisamos de uma postura determinada. O apóstolo Paulo diz isso no meio do versículo 3. Ele fala: mas uma coisa faço. Postura, gente, diz respeito à atitude. É um conjunto de atitudes que nós precisamos desenvolver. Nós precisamos de atitude, mas tem muito crente que fica inerte às situações, né? Então não podemos ser apenas meros espectadores do destino. Não sei se vocês conhecem aquela música do Chico Buarque, né? Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar, tocando coisa da boa. Olha, eu estava à toa. Então não podemos ficar à toa como meros espectadores. É interessante ir atrás e ver a banda passar? Sim. Mas muito melhor do que ficar à toa e muito melhor do que ver a banda passar é a gente seguir a banda e tocar junto com a banda. É ter atitude, é ter postura. O apóstolo Paulo diz: uma coisa faço. E fica essa pergunta para nós: o que nós temos feito diante das circunstâncias? O que nós estamos fazendo para termos um ano novo melhor? Muitas pessoas apelam para simpatias, né? Para superstição. Eu vou pular 7 ondas, eu vou vestir amarelo, eu vou vestir branco, né? Mas estão fazendo uma crença deles. E nós, o que estamos fazendo? Não cremos nessas simpatias, não cremos nessa superstição, mas cremos numa postura. Precisamos nos oferecer para Deus para fazer alguma coisa. O apóstolo Paulo, logo quando reconhece a sua pequenez e tem aquele encontro com Jesus, ele faz 2 perguntas para Jesus. Primeiro: quem és tu? E Jesus fala: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu me persegue. E isso, além de deixar Paulo cego fisicamente, abriu os olhos espiritualmente. E agora entendendo de que ele estava perseguindo o Filho de Deus, o próprio Deus. E aí vem a segunda pergunta que todo cristão deveria fazer depois que reconhece que Jesus é o seu Senhor. Paulo fala: o que queres que eu faça? Ele está dizendo: olha, eu já sei quem tu és e agora eu estou disposto a te servir. O que o Senhor está esperando de mim? Paulo mostra que tem essa postura determinada. Então nós o que estamos fazendo? Todos nós precisamos perguntar: Deus, o que tu queres que eu faça? Mas as nossas orações é: Deus faz, eu quero, Deus me dá, Deus eu preciso. Mas o que é que nós temos feito para Deus? A Bíblia fala em Provérbios que a sanguessuga tem 2 filhos, né? 2 filhas, dá e dá. E tem crente que está lá, dá. Mas faz. E aí? Precisamos fazer. O apóstolo Paulo fala: uma coisa eu faço. Então nós não podemos assumir um discurso de vítima das circunstâncias. Tem crente que tem desculpa para tudo. Eu estou assim porque o irmão ficou zangado comigo, eu estou assim por causa da igreja, eu estou assim por causa do pastor, eu estou assim porque não tenho oportunidade. Vamos parar de mimimi, gente. Deus não nos chamou para ser vítima das circunstâncias, mas para ser o quê? Protagonista das circunstâncias. Paulo no navio, no capítulo 27 de Atos, não era um cruzeiro, gente, de férias. Ele foi como prisioneiro, mas ele entendeu que Deus estava no controle. Em vez de ele assumir aquela postura de vítima, ele assumiu uma postura de protagonista. Deus estava com ele. O anjo aparece para ele e fala: Paulo, não temas, fica tranquilo, só vai perder a embarcação. E olha, tu vai chegar a Roma, porque essa é a vontade de Deus. E tem mais outra coisa, Paulo: eu estou te dando todas essas pessoas que estão aqui no navio, 276 pessoas. Paulo poderia ficar reclamando: meu Deus. Mas ele entende
crescendo, ele servia a Deus. Ele disse para a tripulação: olha, fique tranquilo, porque o Deus a quem eu sirvo e quem adoro mandou o anjo me disse: Paulo, vai ser assim. E ele fala: gente, eu creio no que o anjo disse. Nós só vamos perder uma vida, nenhuma vida vai se perder. Então nós temos que ter essa postura determinada. Uma coisa eu faço: você quer ter o ano de 2024 melhor? O que você está fazendo nesse final do ano para ter o ano de 2024 melhor? Se você continuar nessa questão de vítima, tadinho de mim, vai continuar da mesma forma, até piorar. Mas faça alguma coisa, né? Não fique só assistindo a banda passar. Vá tocar com a banda, certo? Escolha a melodia da sua vida. Toque a melodia da sua vida. Além de precisarmos fazer essa avaliação idônea, além de precisarmos de uma postura determinada, precisamos também soltar as amarras do passado. O apóstolo Paulo diz no versículo 13, parte 6, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem muitas pessoas que não avançam porque estão presas, amarradas no passado. E seria incoerente da minha parte dizer que eu tenho que esquecer todo o passado. Isso não existe essa amnésia. O que Paulo está dizendo aqui, esquecer, não é a questão de ter uma amnésia, é a questão de você não ficar remoendo o passado, revivendo o passado. Sabe por quê, gente? Alguém já disse que quem vive do passado é museu. O passado pertence a uma disciplina chamada história. O passado não se vive, o passado se relembra, se reavalia, passou. Então quem vive do passado é museu. O passado serve apenas para recordar e não para reviver, para tornar a viver. Não tem como você voltar ao passado. Tinha um filme antigamente que eu gostava de ver, que era Túnel do Tempo, né? O camarada entrava naquele túnel, ia no passado, ia no futuro. Isso não existe na vida. Não existe o tempo, não existe esse túnel. Mas você não pode ficar preso. Tem pessoas que não avançam porque fica preso no passado, não quer se abrir para novas amizades. Porque alguém me feriu e agora eu não acredito mais em ninguém. Quando eu faço isso, quando eu me fecho, quando eu me blindo, eu estou perdendo a oportunidade de conhecer amizades sinceras e que vão me trazer benefício. Então tem pessoas que ficam lá: não confio mais em ninguém, só porque uma pessoa feriu. E os outros? Então a gente precisa fazer como Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam. Corte essas correntes que te prendem, corte essas amarras, essas cordas que estão te prendendo ao passado. Deixa o passado lá para trás. Viva o presente. Então, além de fazer essa avaliação idônea, de ter essa postura determinada e soltar as amarras do passado, a quarta atitude que a gente precisa tomar é viver o presente, projetando o futuro. O apóstolo Paulo diz lá no versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele diz lá no versículo 16, finalzinho, né? Todavia andemos de acordo com o que já alcancemos. Isso é presente. Prossigo futuro. Então, nessa questão de precisar viver o presente projetando o futuro, temos que entender que o passado e o futuro não se vivem. Eu não posso viver o passado nem o futuro. O passado eu relembro e o futuro eu projeto, sonho, planejo. Certo? Os especialistas, os antropólogos e os psicólogos dizem que o ser humano vive 75%, 85%, segundo eles, 85% da vida remoendo o passado, 5% sonhando com o futuro. Então isso soma-se 90%. E só tem 10% vivendo o presente. Veja quão pouco o ser humano vive realmente.
ele devia ficar só 5% relembrando, não remoendo o futuro. Tá? E até uns 20% pensando no futuro. E 75% vivendo o presente. Porque eu só vivo agora. 5 minutos que passou já foi passado. E daqui a 10 minutos é futuro. Eu não vivo daqui a 10 minutos e eu não vivo 5 minutos atrás. Eu vivo aqui, agora, o presente. Certo? Então nós só podemos viver o presente. E no presente precisamos andar de acordo com essa maturidade alcançada. Paulo diz no versículo 16, olha, todavia andemos de acordo com o que já alcancemos. Então o crente tem que viver isso. Cresci, eu vou manter esse padrão. E vou viver de acordo com esse nível, não retroceder. Imagine você conhecer uma pessoa de 30 anos e você olha para ela, daqui a pouco ela começa a tomar uma madeira de novo e chupar chupeta. O que você pensa? Regredir. Infelizmente tem crente que regride na fé. Alcançou um certo patamar, mas daqui a pouco o que está acontecendo, gente? Regrediu. Voltou atrás. Já devia estar maduro, já devia alcançar e subir, mas parou no tempo, não só parou, regrediu. Então, no presente, nós precisamos de andar de acordo com a maturidade alcançada. E, finalmente, precisamos estar com o pé no presente, mas com os olhos no futuro. Paulo diz 2 vezes nesse texto: prossigo para o alvo. Ele está dizendo: eu não estou contente com o que eu já alcancei, mas estou andando de acordo com o que eu já alcancei. Estou projetando, estou prosseguindo. Existe um alvo lá na frente, existe um objetivo, metas, diretrizes para eu alcançar. E eu estou me esforçando, estou fazendo alguma coisa para as coisas que para frente de mim estão. Ele diz no finalzinho do versículo 13: irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Ele diz que esse alvo é um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Você foi vocacionado por Deus para ser filho dele. Você foi vocacionado por Deus para alcançar a vida eterna lá no céu. Por enquanto estamos aqui na terra. Na terra é para ficar parado, para trabalhar, viver com os pés no presente, mas com os olhos no futuro, fazer alguma coisa. Eu quero que você saia daqui nessa noite e diga para o apóstolo: uma coisa eu faço. O que você tem feito para 2024 receber você? Não espere receber 2024, espere que 2024 receba você. Nessa postura, estou prosseguindo para o alvo. Oremos. Bondoso, obrigado pela tua palavra, que é fonte não apenas de crescimento, de orientação, mas é fonte de vida eterna, de salvação. Uma palavra que nos muda, que nos molda, que nos dá discernimento. E nós, pelo que o apóstolo Paulo nos deixou registrado aqui, pedimos a tua bênção, a tua ajuda para sermos determinados, para ter essa postura de fazermos alguma coisa para ti. Sermos teus instrumentos, como foi Paulo, como foi Isaías, como foram os apóstolos, como foram os profetas, para chegarmos em 2024 e poder dizer, como é o nome dessa igreja, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nos colocar diante de ti, como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me. Te agradecemos por esse ano de 2023, por tudo que o Senhor fez. Como diz o Salmo 126, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres, a nossa boca se encheu de riso, não? Olha, Pai, nós somos gratos pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor continua fazendo. E pedimos mais uma vez que o Senhor nos dê um 2024 cheio de bênçãos da tua presença, em nome de Jesus. Amém.